Olá a todos e todas, aqui é o professor Felipe, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Bem, na aula de hoje nós vamos tratar sobre... nós vamos continuar, na verdade, o tema de trigonometria. Bem, no último material que eu enviei para vocês começaram a aprender as relações trigonométricas, certo? Nós vimos que existem lá 3 relações trigonométricas, que são o seno, cosseno e a tangente. Nós estudamos a priori essas 3. E nós vamos, nesta semana de agora, tratar de problemas envolvendo essas relações trigonométricas. Tudo bem? Para isso eu auxilio vocês, eu digo a vocês que façam, por favor, o texto base, a revisãozinha primeiro, porque vai auxiliar muito nesta aula de hoje. Tudo bem? Então, olhem o texto base primeiramente, depois vá para as questões e veja esse vídeo, porque irá ajudar vocês. Então, olha só. Então, eu vou utilizar então as ideias do que nós já vimos aí nas aulas passadas para resolver esse tipo de exercício. Então, vamos lá para a leitura, primeiramente. As ruas Canário e Tico-Tico são perpendiculares. Meninos, perpendiculares significam que formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus essas ruas. Ou seja, a rua Canário está aqui no nosso desenho e a rua Tico-Tico está aqui. Ele está falando que este ângulo aqui, que forma entre as duas, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E além disso, ele falou que a distância entre os pontos A e B é de 50 metros, ou seja, o tamanho da minha rua Canário aqui, vale quanto? 50 metros. Tudo bem? Que está aqui também. Coloquei aqui para nós. As ruas Canário e Sabiá cruzam-se em B. Então, olha só, vem a rua Sabiá aqui e a rua Canário. Elas se cruzam aqui nesse ponto B. E formam um ângulo de 60 graus. Então, eu vou colocar lá o ângulo de 60 graus. Sabendo dessas informações, ele pergunta qual é o perímetro do triângulo ABC, determinado pelo cruzamento dessas 3 ruas. Então, a primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é perímetro. Perímetro, ele é representado, meninos, pela letra 2P e é a soma do tamanho de todos os lados. Isso vale para qualquer figura, não só para o triângulo. Por exemplo, se eu falasse o perímetro do pentágono, eu tenho que saber o tamanho dos 5 lados do pentágono e somo o tamanho deles. Aqui, no caso, como é o triângulo, então meu perímetro 2P, ele vai ser igual a eu somar o tamanho da rua Canário, ou seja, o tamanho AB, mais o tamanho da rua Tico-Tico, ou seja, o tamanho AC, e mais o tamanho da rua BC, ou seja, da rua Sabiá. Então, vamos lá, então. Então, primeira coisa, vamos tentar determinar o tamanho da rua Tico-Tico, ou seja, o lado AC do meu triângulo. Observe que, meninos, esse triângulo aqui, ele possui um ângulo reto. Todo triângulo que possui um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, a gente pode utilizar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, que é o conteúdo da aula passada. Então, para isso, nós necessitamos, primeiramente, identificar quem é a hipotenusa. Observe que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, meu ângulo de 90 graus está aqui, o lado oposto a ele é quem? A rua Sabiá. Então, beleza. Então, a rua Sabiá é minha hipotenusa. Portanto, a rua Tico-Tico e a rua Canário são o quê? Catetos. Bem, com relação ao ângulo de 60 graus, a minha rua Tico-Tico é cateto oposto ou adjacente? Vocês têm que se fazer essa pergunta. Observe que a rua Tico-Tico está do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, ela é cateto adjacente. E a rua Canário, é cateto oposto. E a rua Canário, ela está aqui do lado do meu ângulo de 60 graus. Portanto, ela é cateto adjacente. Qual é a minha relação trigonométrica que eu utilizo? Cateto oposto e cateto adjacente. Se nós formos relembrar lá, é a tangente. A tangente eu utilizo, pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Bem, como eu fazer essa divisão? Então, vou lá pegar o tamanho desses lados. Meu cateto oposto, eu tenho o tamanho dele? Não. Então, vou deixar AC. Meu cateto adjacente, eu tenho o tamanho dele? Tenho, é 50. Então, coloquei aqui no lugar.
Minha tangente de 60, eu sei o valor? Sei. Esse valorzinho aqui vocês encontraram na tarefa da aula passada, da semana passada. E vale raiz de 3. Então, eu vou colocar aqui raiz de 3. O que eu devo fazer agora? Multiplica esses valores cruzados. Olha só, então vai ficar 50 vezes raiz de 3 e AC vezes 1, que é AC. Então, aqui eu vou ter... Como ele falou que minha raiz de 3 é 1,7 no enunciado, eu posso substituir. Então, vai ficar 50 vezes 1,7 igual a AC. E assim, meu tamanho AC vale 85 metros. Portanto, a minha rua Tico-Tico vale 85 metros. Beleza. Então, tá ali, o tamanho da rua Tico-Tico vale 85 metros. E agora vamos determinar quem? A rua Sabiá. Para eu determinar a rua Sabiá, eu posso escolher. Porque a rua Sabiá é hipotenusa. Ou eu posso utilizar, então, o seno, que eu utilizo a rua Tico-Tico e a rua Sabiá, ou o cosseno de 60, né? Logicamente, que eu estou falando. Ou o cosseno, que eu utilizo cateta adjacente e hipotenusa. Aqui eu optei pelo cosseno, tudo bem? E eu sei que o cosseno de um ângulo, ou seja, de 60 graus, é o cateto adjacente a ele dividido pela hipotenusa. Meu cateto adjacente a esse ângulo de 60 graus vale 50. A minha hipotenusa é o que eu quero descobrir, então vou deixar aqui, é o tamanho BC. E o meu cosseno de 60, se vocês olharem na tarefinha da aula passada, vale meio. O que eu faço com esses números? Multiplico cruzado. Quando eu multiplico cruzado, eu vou ter 50 vezes 2. 50 vezes 2 é igual a BC. Então, BC meu aqui vale quanto? 100 metros. Então, minha rua Sabiá vale quanto? 100 metros. Mas lembre-se que ele perguntou o perímetro desse triângulo. O perímetro. O perímetro é eu somar todos os lados. Então, é eu fazer a soma de quem? 50 mais 85 mais 100. 50 mais 85 é 135. Mais 100, eu chego que meu perímetro, ou seja, 2P, é 235 metros. E assim eu termino esse exercício. Então, observem que, para a gente resolver essas questões de agora, vocês devem relembrar o material aí. Então, por isso, olhem lá o texto base que eu deixei uma maneira de revisão para vocês. Então, dá uma olhadinha, estudem, peguem o material da aula passada para dar uma revisadinha. Tudo bem? Pessoal, precisando, estou no EO nas segundas-feiras, das 2 às 3. E qualquer coisa também me manda mensagem, tudo bem? É isso, um abraço e espero contribuir com vocês mais uma vez.